Amém. Paz do Senhor, irmãos. Vamos dar início à nossa lição nova, né? A nossa nova revista que chama-se A Supremacia das Escrituras, ou, em outras palavras, né? A soberania ou a superioridade absoluta da Escritura de Deus. E vai ser a nossa lição para este trimestre, né? As próximas 13 lições que nós vamos falar. E eu gostaria de pedir à irmã Adelaide para iniciar esta escola dominical com uma oração, por favor. Obrigado, Pai, pelo nosso levantar, obrigado por cada irmão que aqui está e por aqueles que ainda vão vir aqui neste lugar, Senhor. Entregamos, Senhor, toda a atividade de Deus nas tuas mãos, sejas tu dirigindo todas as coisas, que o teu Espírito Santo possa ser presente neste lugar, Senhor. Prepara os nossos corações, Senhor, para que a tua palavra, Senhor, e as lições que vamos ouvir, encontre um lugar perto de nossos corações e possa brotar, Senhor. Que não entre de um lado e saia do outro, mas que permaneça em nossas mentes para sempre. Eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. 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 Podem tomar lugar e também aproveito, claro, para saudar aqueles que estão conectados em casa, relembrando que podem sempre participar também aqui presencialmente e buscar também as vossas revistas que já estão aí no balcão à vossa espera. Então nós vamos começar com a primeira lição, que é a autoridade da Bíblia, que também se encontra na página 3, na revista do aluno e do professor, né? Vocês de certeza que vão reparar que a revista mudou um bocadinho o desenho, né? Está modernizada, mas o conteúdo ou a maneira como está organizada ainda é parecido com a antiga, né? Se houver alguma coisa, fiquem à vontade de perguntar. Mas vamos começar então com o texto áureo, que se encontra em Salmos 119, versículo 1. Salmos 119, versículo 1, que diz: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. A verdade prática encontra-se, diz, a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Então nós vamos falar sobre a Bíblia, né? A Bíblia como o nosso livro que nós baseamos toda a nossa fé. Claro, no início, porque a Bíblia somente é a palavra de Deus dada a nós, escrita. Nós queremos num relacionamento verdadeiro, né? Vivo, através do Espírito Santo conosco. Por isso a Bíblia é o nosso, digamos, a palavra de Deus escrita e o Espírito Santo é a palavra de Deus viva que fala ainda conosco individualmente. Vamos à leitura bíblica em classe, que se encontra em Salmos 119, do versículo 1 até 8. Salmo 119, do versículo 1 até 8, que diz: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então nem ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Amém? Então, nós, através deste salmo, já percebemos que a palavra de Deus de verdade é o nosso fundamento, né? O fundamento da nossa fé, e por isso nós temos que crer na sua autoridade, né? E é isso que vamos falar hoje, porque se nós temos um livro, assim como existe hoje em dia muitos livros, e nós simplesmente queremos que a Bíblia é um livro, nós não estamos a dar-lhe a devida autoridade e o devido respeito que ela pode ter ou deve ter na nossa vida. Se nós somente pensamos que é um livro escrito por homens, nós estamos de outras maneiras, estamos a pecar porque estamos a tirar a autoridade à palavra de Deus. Nós vamos perceber isso durante a leitura do estudo. Na introdução diz: a autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor, que é Deus. Okay? Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Assim sendo, a autoridade dela depende total e exclusivamente do Altíssimo e não dos homens. Desse modo, além da Bíblia, a Igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. Nesta lição, veremos a origem da Bíblia, sua autenticidade e mensagem revelada na Palavra de Deus. Amém? Esta parte já é muito importante, porque nós, claro, estamos a tratar agora de um outro estudo, né, de outro livro. Nós podíamos estar a dizer, o autor está-se a contradizer. Né? Como é que nós estamos a usar este livro se o único livro autêntico é a Bíblia? A realidade é que este livro aqui não é autêntico. E tudo aquilo que não for baseado na palavra de Deus não é uma verdade absoluta.
Pode ser uma verdade que seja verdade naquele tempo em que foi escrito, pode ser uma verdade que seja para uma geração, mas que pode alterar. Mas as verdades absolutas são aquelas que vêm da palavra de Deus. Não é? E nós não podemos usar outro livro como fundamento. Não é? Nós vemos que há outras denominações, há outras igrejas que põem livros superiores, né, que chamam de visões. Né? Se nós formos ver a Igreja Mormona ou os Testemunhos de Jeová, que têm outros livros, ou livros alterados, ou até mesmo Bíblias alteradas, para adaptar à realidade que eles vivem. E isso contradiz porque está a tirar a autenticidade da palavra de Deus. É como se dissesse que se pode alterar o texto bíblico porque já não está a caber no tempo que nós vivemos, mas a realidade é completamente diferente. Sim, há vários exemplos. Não é? E se nós formos ver, isso está a acontecer ainda mais no tempo atual, porque a sociedade não se quer adaptar à Bíblia, né? Não se quer adaptar àquilo que a Bíblia ensina, então o que é que eles fazem? Adaptam a Bíblia à vida que eles levam, né? Assim como existe a Bíblia dos homossexuais, né? Também sabemos isso. Amém? Mas nós temos que ter cuidado com essas traduções, com essas versões que existem, para não confundir aquilo que nós devemos de aprender, que é a autêntica palavra de Deus, o original. Né? Vamos ao tópico 1, é a origem da Bíblia e a revelação divina. Ponto 1, é a origem da Bíblia. Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem no homem, mas no próprio Deus. Paulo corrobora, ou ainda autentifica, que a mensagem bíblica vem do alto. E também os apóstolos ensinam que a Bíblia foi escrita por homens, porém sob a inspiração e supervisão divina. Portanto, as Escrituras são a revelação que Deus fez de si mesmo. Dessa maneira, por ter a sua origem em Deus, a Bíblia é portadora de autoridade e, por isso, constitui-se em única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Única revelação divinamente escrita dada pelo Espírito Santo para a humanidade. Amém? Então, mesmo a Bíblia tem de ser escrita por homens, não foram os homens que a escreveram. Né? Nós sabemos que foram mais de 40 autores que escreveram a Bíblia, mas esses 40 autores foram todos inspirados por Deus. Foi o Espírito Santo que lhes deu as palavras para eles escreverem. Né? E por isso, e até cremos, né, que foi também Deus que inspirou os tradutores, porque a Bíblia originalmente foi escrita em hebraico e o Novo Testamento em grego. Por isso, se nós hoje em dia podemos ler a Bíblia em português, ou espanhol, ou alemão, ou no idioma que nós queremos, é porque Deus também deu sabedoria aos tradutores. Amém? E é isso que nós devemos de verdade perceber, que Deus inspirou os escritores originais e continua inspirando as traduções, porque as traduções estão a continuar a surgir, atualizando o idioma. O idioma tem mudado muito, nós já não falamos como há 5.000 anos atrás. Há 5.000 anos ainda nem havia o português, né? Mas há 500 anos atrás, por isso a língua está mudando e também temos que, nessa forma, atualizar a Bíblia. Né? As palavras estão a mudar o sentido. Né? Por isso é que nós, muitas vezes, quando lemos a Bíblia, torna-se um bocadinho difícil para os iniciantes. Né? Quando lemos a Almeida revista e corrigida, né? Nós percebemos que ela é meio complicada, mas foi traduzida já há quase 500 anos atrás. E assim, na Reina Valera é a mesma coisa, a tradução de Lutero é a mesma coisa, mas ela tem sido atualizada para adaptar-se aos acordos ortográficos, né? Mas não deve ser uma adaptação do conteúdo, é uma adaptação da gramática. Né? Isso é muito importante. Vamos à Bíblia, ler os versículos que aqui estão citados, que é de 2 de Pedro 1, 20 e 21, que nos vai dizer que foi Deus, então, que deu a inspiração para a Bíblia. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, e quem tiver pode ler. Sim. 2 de Pedro 1, 20 e 21. Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Amém? Ok, então aqui
Pedro deixa claro que não foi alguma coisa que lhes veio à mente e eles começaram a escrever, mas foi sim Deus que os inspirou para escrever os textos que eles escreveram. Vamos a 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. E vou pedir a um dos irmãos a fazer a leitura. Inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a recepção, para a correção, para a educação na justiça. Amém? Muito obrigado. Então nós vemos que a palavra toda tem sempre um proveito. Não é? Aqui na minha tradução diz proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Não é? A ideia da Bíblia é mesmo nós termos um proveito dela. Não é um livro somente, mas é para nós aprendermos. Eu vou pedir ao irmão António, que ele também tinha já levantado, para ler então 1 Coríntios 2, 13 e 14. E assim... Nós hoje vamos ler muitos versículos, diferente do que no estudo passado, que nós só estávamos a ler muito sobre a história, né? E então já estava tudo resumido no estudo. Nós vamos ter que ler mesmo muitos versículos para perceber. Sim, 1 Coríntios 2, versículo 13 e 14. Amém? Obrigado, irmão António. Então, nós aqui percebemos que Deus tem que ter sido o inspirador da palavra de Deus, porque muitas coisas que estão aqui, nós até agora ainda não compreendemos bem o que é que elas querem nos dizer. Só o Espírito Santo para nos ajudar. E se nós pegarmos às vezes na Bíblia e começarmos a ler algum texto, nós vamos ficar com muitas dúvidas. Não é? Por isso só o Espírito Santo nos pode ajudar a percebê-lo. E por isso, se nós ficarmos com dúvidas a ler como ser humano, como é que um ser humano podia ter a capacidade de escrevê-las? Não é? Por isso só Deus para o inspirar e para depois guardar essa palavra até hoje. Porque nós temos que ver, não é? Muitos livros já desapareceram. Muita literatura que foi escrita desapareceu. E a Bíblia tem-se aguentado desde o início até agora, e tem sido atualizado e é até agora o livro mais vendido e traduzido em todo o mundo. Amém? Por isso, se tem uma certa importância, mesmo pela sociedade que não aceita, é visível a importância que a Bíblia tem na sociedade. Amém? Segundo ponto, a revelação geral. Chama-se revelação geral aquela em que Deus se fez conhecer em toda a parte por meio da história, do universo e da natureza humana. Na história, Deus se revela pela sua soberania. Ele controla o curso dos acontecimentos, remove e estabelece governos e nada acontece fora da sua vontade. Amém? Isso é muito importante, né? Porque nós às vezes, principalmente no tempo em que estamos a viver, nós podemos pensar que Deus já perdeu o controle disto tudo, mas a realidade é que nós perdemos o controle sobre a nossa vida, porque Deus é o único que tem o controle sobre tudo. E tudo aquilo de mal que acontece, claro que Deus de alguma maneira permite, mas é por causa da maldade do ser humano, não é? Porque Deus nos deu a livre-arbítrio. Se eu quisesse matar alguém, que Deus repreenda, não é? Ninguém me ia impedir. Mesmo sendo um crente, não é? Porque Deus nos deu essa liberdade. Por isso é que Adão e Eva pecaram, porque tinham essa liberdade. Não é? Nós falámos sobre isso há 2 semanas, na sexta-feira. Mas vamos ler Daniel 4:25, que vai nos ajudar a perceber isso ainda um pouco melhor. Daniel 4:25. Quem tiver pode... Daniel 4:25. E a tua morada será disposta no meio do campo de Tirão, e te farão comer erva com os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e
passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Amém? Nós aqui vemos que Daniel estava a traduzir a revelação, né, que o rei tinha tido, né, o sonho que ele tinha tido, e então nós aqui percebemos que aquilo tudo ia acontecer ao rei e ao povo devido à forma, digamos assim, que o rei estava a governar, né? E então Deus demonstrou que ele ainda tem o controle de tudo e que Deus tem poder sobre todas as coisas, porque ele é que dá e ele é que tira. Amém? E então o rei que tinha todo o poder passou por todas estas coisas durante estes 7 anos por causa de seu orgulho, né? De sua desobediência perante Deus. Porque Deus é de verdade aquele que dá e dá-o a quem quer, né? Como diz aqui. O ponto B diz, no universo, Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas, o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. E há um salmo muito conhecido, que é o Salmo 19, do versículo 1 a 4, que fala exatamente isso. Nós até temos alguns hinos que cantamos que se baseiam nisso. Não é? Salmo 19, do versículo 1 até 4. Quem tiver pode fazer a leitura. Salmo 19, do 1 até ao 4. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria à outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes, em toda a extensão da terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Amém? Era até aí mesmo. Então nós aqui vemos que tudo aquilo que nós vemos, todos os planetas, todos os astros, todas as estrelas, tudo aquilo é revelação de Deus e manifesta verdadeiramente a glória de Deus para nós. Não é? Como é que não dá para olhar para esta natureza e não perceber que deve ter sido, ou tem que ter sido um Deus sobrenatural, amoroso, que fez isto tudo? Não é? Se nós pensarmos que é uma bactéria ou qualquer outra coisa, eu acho que seria ridículo, não é? Se nós vemos que as bactérias muitas vezes nem conseguem sobreviver, não é? Seria ridículo pensar assim, mas pronto, é o que a sociedade pensa, é o que a ciência pensa, né? Nessas teorias, mas nós queremos que Deus demonstre até agora a sua glória através de tudo aquilo que nós podemos ver acontecer. C, no ser humano criado à imagem e semelhança divina. A natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada por causa do pecado, revela o caráter moral de Deus. Vamos a Colossenses 3:10, que esta parte é interessante, não é? Mesmo nós, humanos, pecadores e falhos, de alguma maneira, pela forma que tratamos as pessoas, não é? Mesmo aquela compaixão que nós temos com a nossa família, mesmo que às vezes os nossos familiares podem ser meio estranhos ou chatos, não é? Mesmo assim, nós demonstramos um pouco daquilo que Deus é. Né? E nós temos que aumentar a pensar que Deus é muito mais, muito melhor do que aquilo que o melhor homem pode ser. Né? E isso é extraordinário. Colossenses 3:10, quem tiver pode ter a gentileza. Podes ler, podes. Amém. Amém? Aqui a palavra está a falar sobre nós sermos revestidos, nós sermos vestidos de novo. Nós falámos na sexta-feira sobre o novo nascimento, né? E é isso que faz parte da nossa vida, né? Para que nós possamos ser renovados em conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Né? Nós tornámos-nos semelhante àquele que nos criou, que é Deus. Amém? E através disso é visível Deus também nas nossas vidas. Por isso é que Jesus diz que nós devemos de ser luz, assim como Ele é luz. Né? Senão não fazia sentido. O ser humano deve de ver a existência e a revelação de Deus em nossas vidas. O terceiro ponto fala da revelação especial. Se, por um lado, a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus, como diz Romanos, a revelação especial oferece redenção para os perdidos pecadores. Ela é o complemento da revelação que Deus fez de si mesmo, na história, no universo e na humanidade.
reconhecemos a revelação especial tanto no Verbo vivo, Jesus Cristo, quanto nas Escrituras Sagradas. É por meio da revelação contida nas Escrituras que conhecemos a pessoa de Cristo. Estes, os sinais, porém foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome, como diz João 20, 31. Então, nós temos a revelação geral, né? A revelação geral, que é tudo aquilo que nós podemos ver, e temos a revelação especial, que é através da vida nova que Deus nos dá, né? E revelada através de Jesus Cristo. Segundo tópico, as evidências da autenticidade da Bíblia. A primeira evidência são as evidências internas, ou aquilo que a Bíblia diz dela mesma. A palavra autenticidade tem origem no grego autentes, como significado daquilo que é verdadeiro. Quando aplicado às Escrituras, o termo indica a autoridade da Bíblia. Nesse sentido, a Bíblia autentica a si mesma. Dentre as evidências internas destacam-se a unidade e consistência. No período aproximado de 1600 anos, a Bíblia foi escrita em 2 idiomas principais e um dialeto, por cerca de 40 pessoas de diferentes classes sociais, em lugares e circunstâncias distintas, que abordam centenas de temas. Apesar de todas essas implicações, o conteúdo bíblico é consistente e os seus escritos se harmonizam, formando um todo sem qualquer contradição. E isso é muito interessante, né? Se nós repararmos, no período que a Bíblia foi escrita, né, pela quantia de autores, e hoje em dia é tão difícil, nós temos 2 autores que escrevam da mesma maneira, né? Uns até podem se inspirar pelo outro, mas o conteúdo é diferente, né? A forma de escrever é diferente, mas Deus, através do seu Espírito, conseguiu unir isso, e isso é revelado através de toda a Bíblia, né? A forma como tudo é escrito é porque Deus o revelou. Não há outra hipótese que tantos autores falassem e não se contradizessem, né? Que ainda é mais complicado. Se nós hoje vemos um debate, às vezes vemos políticos que numa frase dizem uma coisa e na próxima já estão a contradizer aquilo que disseram na primeira frase, né? E é durante um mesmo instante, né? Ou mesmo nos jornais, que estão a desenvolver o tema, estão a contradizer, mas a Bíblia, um livro de livros que não se contradiz um ao outro, né? E é muito interessante se nós repararmos nisso. E então tem que ter alguém, um autor, né? Hoje em dia nós dizemos um ghostwriter, alguém que está por detrás a controlar aquilo que está a ser escrito. E nós sabemos que é Deus, né? Vamos ler Salmos 18, 30. Salmo 18, 30. Pode ler, sim. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é aprovada. É um escudo para todos os que nele confiam. Amém. Obrigado. Então nós vemos que aqui a palavra também fala de si mesmo nesse contexto, né? Dizer que a palavra de Deus, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, né? Quer dizer que Davi, naquele tempo, né, só existia a Torá, né? E não existia assim muita coisa, só havia os primeiros 5 livros da Bíblia, que era aquilo que Moisés já tinha escrito. E então nós percebemos que Davi aí já estava a dar a autenticidade completa à palavra de Deus, né? Escrita que estava. Deus é perfeito, né? Os seus caminhos são perfeitos, e a palavra que eles já tinham recebido era provada, era boa, era algo que dava para seguir, né? E então nós percebemos que a única coisa que devíamos fazer era confiar nela, e foi isso que também Davi depois escreveu nesse salmo, né? E nós cremos nisso também até ao tempo de hoje, né? Mesmo com mais conteúdo, mas vemos mesmo a autenticidade da Bíblia através dessas evidências. A segunda evidência é a ação do Espírito Santo. Por meio da leitura da Bíblia, é possível ouvir a voz de Deus agindo como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito, como diz Hebreus 4:12. Como os discípulos no caminho de Emaús, aquele que aceita a mensagem da palavra experimenta a chama do Espírito arder no coração e passa a compreender o plano da salvação. Nós podemos perceber que se não fosse o Espírito Santo a trabalhar em nós,
era difícil nós nos tornarmos cristãos verdadeiros, né? Porque o Espírito Santo é aquele que nos convence, é aquele que vai constranger o nosso espírito para podermos crer na salvação através da palavra. E porque isso acontece, porque nós, através do Espírito Santo a trabalhar em nós, temos uma confiança plena na palavra, isso é mais uma evidência para a palavra de ser verdadeira. Porque se fosse... Nós geralmente não temos essa intimidade com um livro qualquer, não é? Só temos essa intimidade com a palavra de Deus, a Bíblia, a Sagrada Escritura, porque nós queremos que é Deus que está a falar connosco. E porque Deus o demonstra através do seu Espírito agir em nós. Porque se nós lêssemos e não acontecesse nada, nós não dávamos essa evidência, né? Nós não tínhamos essa intimidade com a palavra de Deus. O ponto C, profecias de eventos futuros. A exatidão no cumprimento das profecias comprova a veracidade da Escritura. As suas profecias foram anunciadas muitos séculos antes dos eventos acontecerem, com clareza e precisão. Entre tantos eventos citam o nascimento virginal de Cristo, sua morte na cruz, o local da sepultura e a ressurreição. E vamos ler esses textos todos e vamos fazer a comparação, né? Vou pedir, por isso, já a alguns irmãos. Vou começar com a irmã Terezinha para abrir Isaías 7,14. Isaías 7,14. A minha mãe pode ler Mateus 1,23. Vou pedir ao irmão Orlando para abrir Salmos 22,16. E a irmã Morena para abrir João 19,36. Amém? A irmã Delfina pode abrir Isaías 53,9. E o irmão António, Mateus 27, 60. Irmã Carla pode abrir Salmos 16:10, por favor. E vou pedir ao irmão Paulino, que a irmã Adelaide há bocado já leu, o irmão Paulino para abrir Mateus 28:6. Amém? Irmã Terezinha, Isaías 7:14. Irmã Benilde, Mateus 1:23. Irmão Orlando, Salmos 22:16. Irmã Morena, João 19:36. A irmã Delfina, Isaías 53:9. O irmão António, Mateus 27, 57 a 60. A irmã Carla, Salmos 16:10. E o irmão Paulino, Mateus 28:6. Isaías 7:14. Pois bem, é o próprio Senhor que vos vai dar um sinal à jovem mulher. Está grávida e vai dar à luz um filho e pôr-lhe o nome de Emanuel. Até aqui, né? Até aí. Obrigado, irmã Terezinha. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Amém? Então nós vemos aí já a profecia no Antigo Testamento a cumprir-se no Novo Testamento, em Mateus, não é? Irmão Orlando, Salmos 22:16. Cais me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassarem-me as mãos e os pés. A traspassar-me as mãos e os pés. Isso? Sim, sim. Irmã Morena, João 19:36. Porque estas cosas sucederán para que se cumpla la escritura. No será quebrado de huesos suyos. Amém? Obrigado. Então nós vemos aqui em Salmos o sofrimento que Jesus ia passar e em João, então, o cumprir-se, né? Jesus a dizer que tinha-se que cumprir a Escritura. Né? E então aí nós vemos a conexão entre os dois textos. Irmã Delfina, Isaías 53:9. E fizeram a sua sepultura com os ímpios e cobriu na sua morte, enquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Amém? Obrigado, irmã. Ainda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e pôs no seu sepulcro novo que havia aberto em rocha. E rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro foi-se. Amém.
Obrigado, irmão António. Então, aí, mais uma vez, interessante, né? Até porque nós podemos perceber que Jesus, na Terra, não teve assim muito contacto com gente rica, né? Pelo menos a palavra não fala muito dos ricos, pelo contrário, os ricos costumavam fugir dele. E então nós vemos que era então interessante que um rico é que ia oferecer a sua sepultura para Jesus. E isso já estava revelado em Isaías, aquilo que a irmã Delfina acabou de ler, né? E concretizou-se então no relato de Mateus. Irmã Carla, Salmos 16:10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Amém. Obrigado, irmã Carla. Irmão Paulino, Mateus 28:6. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito, vindo viver no lugar onde o Senhor jazia. Amém. Obrigado, irmão Paulino. Então nós vemos em o que Salmos diz, né, que o santo do Senhor não ia ver o mal, né, não ia passar pelo sofrimento total da morte, né, mas, como depois nós vemos em Mateus e como nós conhecemos, Jesus de verdade ressuscitou e já não estava morto no terceiro dia. Né? Ele não teve que ficar na morte. Ele passou pela morte, mas venceu o inferno naquele instante. Né? E então nós vemos que, mais uma vez, como é que os autores do Antigo Testamento podiam saber aquilo que ia acontecer no Novo Testamento? Somente através da direção do Espírito Santo, somente pela autoria de Deus da palavra. Amém? Segundo ponto, evidências externas, quer dizer, algo que não vem diretamente da Bíblia, que demonstra a autenticidade da palavra de Deus. Compreende-se como evidência externa aquelas em que os acontecimentos narrados na Escritura são também ratificados por outras fontes históricas. Por vezes, essas comprovações que se identificam e se fundem aos conceitos de inerência, isto é, que a Bíblia não contém erros. Nessa direção, tanto o registro da história das nações, as descobertas arqueológicas e os pressupostos da ciência apontam para a autenticidade da palavra de Deus. E, a despeito de ser contestada por ateus e incrédulos, a Bíblia permanece como o livro mais traduzido e lido de toda a história. Nessa parte já tínhamos falado, mas é interessante, se vocês já viram documentários, muitas das vezes os arqueólogos usam os textos bíblicos para encontrar certas coisas que está lá mencionado, né? E para perceber o tempo histórico, né? Porque mesmo que eles talvez não creiam na autenticidade bíblica, assim como nós, né? Eles creem que aquele livro foi escrito durante um tempo e que pode ajudá-los a encontrar. E se eles depois encontram as coisas que estão mencionadas na Bíblia, para nós como cristãos isso autentifica a palavra por absoluto, né? É um ateu a dizer que eu encontrei alguma coisa que está escrita na Bíblia. E se ele não acorda naquele momento para perceber que como é que alguém podia ter escrito isso, né? Eu acho que só falta o clique, né? Só falta Deus verdadeiramente, eles aceitarem Deus agir no seu coração, porque é incrível como as coisas bíblicas estão a ajudar até mesmo a ciência a descobrir tantas coisas que estão escondidas neste planeta, né? E é somente crer, né? Se mesmo a ciência dá a confirmar aquilo que a Bíblia nos ensina, como então nós não podemos crer, né? Amém. Terceiro tópico, a mensagem da Bíblia. Ponto 1, a supremacia da Bíblia. A expressão latina solo scriptura confirma que somente a Bíblia é a regra infalível e autoridade final em matéria de fé e prática. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia fornece o conhecimento essencial e indispensável à nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo. Assim sendo, não necessitamos de uma nova revelação extraordinária para a nossa salvação e o nosso crescimento espiritual. Significa que todas as doutrinas necessárias para a salvação já nos foram transmitidas pelas Escrituras e que nenhuma tradição humana pode acrescer ou retirar coisa alguma. Assim, ratifica-se a Bíblia é a fonte final de autoridade. Não? Nós não podemos acrescentar nada da Bíblia. Né? A palavra de Deus mesmo diz que não podemos acrescentar nem uma vírgula. Não acrescentar nem tirar. E vamos ler isso em Apocalipse 22, 18 e 19, que fala nessa direção. Que, de verdade, se alguém
atreve-se a alterar a Escritura de Deus e dizer que isso é uma Bíblia moderna, está a cometer uma grande falha, não é? Agora. Apocalipse 22, 18 e 19. Quem tiver pode ler, por favor. Sim, o 18 e o 19. Pode ler, irmão Paulino. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles e as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore, da vida e da cidade santa que se estão escritas neste livro. Amém. Obrigado, irmão Paulino. Então nós vemos aqui que Deus é muito claro. Se nós acrescentarmos alguma coisa, nós estamos a acrescentar na nossa vida uma maldição. Não é? E se nós retirarmos alguma coisa, nós estamos a retirar, em outras palavras, o nosso nome do livro da vida, não é? Do livro onde está o nosso nome escrito para entrarmos no céu. Não é? E são essas pessoas que Deus depois vai chamar, mesmo que nós estejamos a pregar, se não tivermos a pregar a palavra autêntica de Deus, é essas pessoas que Deus vai dizer: eu não vos conheço. E nós talvez podemos pensar, mas eu pregava, eu fazia isto, eu fazia aquilo, mas Deus vai dizer: não vos conheço. Porque nós não estamos a pregar a palavra da maneira como deve ser falada. Né? E é muito perigoso se acontece isso. Por isso, uma coisa que eu aprendi com o pastor Isaías, que uma vez no congresso em Londres, nós tivemos um pequeno debate sobre um hino que estava a ser cantado, e então era baseado num texto bíblico que é só na tradução em inglês que Deus diz que Deus canta sobre nós. Não é? Em português diz que Deus se regozija sobre nós. Não é? E nós podíamos dizer, mas é a mesma coisa, não é a mesma coisa? Não é? Então teve esse debate e ele disse, mesmo assim, e essa memorizei porque essa é muito importante, mesmo assim, mesmo que esteja escrito na Bíblia, nós temos que ter um cuidado de fazer dessas coisas uma doutrina. Não é? Porque para nós termos um fundamento bíblico, nós devemos de ver que esse texto é repetido, não é? Várias vezes. Nós mesmo crendo na autenticidade da Bíblia, nós temos que ter um certo cuidado, porque nós podemos usar os versículos fora do contexto para pregar completamente o contrário daquilo que aquela palavra quer dizer. É um grande perigo, por exemplo, que existe se nós formos pregar sobre Jó, que tem lá os amigos de Jó que estão a dar dicas que não vêm de Deus. E se nós formos pegar num texto qualquer, principalmente em Jó, e vamos dizer, a palavra de Deus diz que nós devemos de fazer isto e aquilo. Mas era uma dica de Jó, era uma pessoa que estava a dizer, só está escrito porque historicamente é necessário estar escrito ali na Bíblia. Mas não quer dizer que a Bíblia e Deus diz que isso deve-se fazer. E nós temos que ver o contexto. Por isso, quando nós lemos um versículo e achamos que está talvez a dar alguma ideia que nós não achamos correto, né? Nós temos que ler o contexto. Porque pode ser que é Deus que quer falar connosco, mas pode ser também que era uma pessoa que citou alguma coisa que não é bíblico, mas não é de Deus. Porque a Bíblia, enfim ao cabo, tem muitas partes que são históricos, né? Falam da história que aconteceu. E então, são citações de palavras de pessoas também. Por isso, nem tudo que está na Bíblia é para ser uma doutrina. Não? Sim. Sim, temos de ter esse cuidado, né? Nós temos que, não podemos fazer de todos os versículos uma doutrina individual, não é? Então, o que o pastor Isaías disse, e achei muito interessante, e é algo que nós devemos ter esse cuidado, se nós queremos basear alguma pregação, algum tema num versículo bíblico, procura outro versículo que vai comprovar aquilo. Por isso é que nós, quando lemos a Bíblia, nós não pegamos na Bíblia, lemos um versículo e já está.
Nós, quando pregamos, nós lemos vários versículos para apoiar o primeiro versículo que nós lemos. Porque se nós só lemos, e sei lá eu, e Jesus chorou, podemos fazer uma pregação sobre isso, mas não nos vai talvez ajudar nada, porque Jesus chorou, nós choramos. Né? Mas a realidade é que nós temos que usar o contexto para perceber o que é que a palavra verdadeiramente quer nos dizer e usar do Espírito Santo para nos ajudar a revelar aquilo que Ele nos quer dizer. Amém? Mas isso às vezes acontece e tira então também a autoridade da Bíblia para connosco, porque as pessoas interpretam mal e depois passam essa má interpretação para os seus seguidores, os seus ouvintes. Né? Irmão Orlando. Texto mais em cima ou mais em baixo, vês que é completamente diferente daquilo que ele só leu aquela parte aí. Isto põe a pessoa, se não está preparada. Um versículo que nós cristãos gostamos muito, mas que se lemos fora do contexto pode nos ensinar algo errado, é, por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu podia pregar aqui 45 minutos sobre este versículo e vocês saíam daqui a pensar, eu sou um super-homem, porque Deus é por mim, ninguém me pode impedir, não é? Mas se nós lemos o que está antes, nós percebemos completamente que Paulo estava a dizer o contrário. A tudo posso somente por aquele que me fortalece. Ele está a dizer, eu sofro tanto, eu passo tanta dificuldade, mas eu só posso tudo porque Deus me fortalece. Né? E nós podemos sair daqui, eu sou um super-homem, Deus, eu vou ali, ponho-me à frente do autocarro, ele vai parar. Mas não é isso que Deus quer nos dizer com esse versículo, né? E é assim, pronto, é um desses exemplos, mas infelizmente isso nós vemos muito a acontecer, né? Amém? Vamos então continuar, que o tempo, como sempre, corre. Segundo ponto, o poder da palavra de Deus. O seu poder se assemelha ao fogo que consome e purifica, bem como o martelo que despedaça e penha, que está em Jeremias 23, 29. As qualidades de fogo e martelo indicam que nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. O seu poder também é capaz de derrubar fortalezas espirituais que façam oposição ao conhecimento divino. A palavra de Deus tem poder tal qual uma espada para penetrar no mais íntimo do ser humano e julgar os pensamentos e intenções do coração. Quando tentando no deserto, o próprio Cristo derrotou Satanás usando o poder da palavra. Ele venceu as sugestões do diabo ao fazer citações das Escrituras. Né? Aí nós vemos também, mais uma vez, como a palavra de Deus nos pode ajudar a nos guardar nas tentações. Nós devemos conhecê-la. Jesus conhecia a palavra de Deus. Né? Claro, sendo Deus, mas ele sabia como o diabo usava a palavra. Né? Por exemplo, quando ele diz para ele atirar do templo abaixo, né? Ele estava a citar um texto bíblico, ele estava a citar Salmos, ele estava a dizer, a palavra diz que se tu atirares nada te vai ferir, né? Se tu te atirares abaixo vão vir os anjos e vão te guardar, né? Mas o que Jesus disse que não devemos tentar é Deus, né? Por isso, o diabo conhece a palavra, nós temos que conhecer a palavra ainda mais, porque ele pode usar a palavra contra nós mesmos. Não? E se nós não tivermos esse cuidado, né? Se nós não sabemos o conteúdo, por exemplo, do versículo que eu acabei de citar, nós vamos aprender uma doutrina que é errada. Mesmo que seja baseada na Bíblia. Não? Nós temos que ter esse cuidado. Não? Mas por isso é que nós devemos perceber também que a palavra de Deus é aquela que verdadeiramente nos pode transformar. Nós temos que a conhecer. E por isso é que é muito importante. Não? Se nós, imaginemos, nós, para conhecer o nosso Pai, o que é que nós fazemos com Ele? Até passamos tempo com o nosso Pai. Agora, Deus não é um homem físico, não é? É um bocadinho mais difícil passar tempo com Ele. Mas Ele deixou-nos para nós o seu livro, onde está tudo escrito que Ele é e tudo aquilo que Ele deseja de nós e tudo aquilo que Ele tem para nós. Então, nós o que temos que fazer? Se queremos conhecer o nosso Pai do céu, temos que ler o livro que Ele nos deixou para nós. E podemos orar, podemos falar com Ele. Ele tem também uma intimidade pessoal connosco mesmo. E a palavra de Deus até pode falar connosco de maneiras diferentes. Lendo o mesmo texto em dias diferentes, vai nos falar de maneiras diferentes. Porque é da maneira que Deus trabalha e da maneira que Deus fala connosco. Amém? Obrigado. Ok, vamos ao terceiro ponto. O propósito
da Bíblia. Nossa declaração de fé ensina que a Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção em Cristo. Amém? Então nós percebemos que aqui já estão a falar da Trindade, né? Fala do amor de Deus, que é revelado através da palavra, que é colocado em nós através do Espírito Santo para revelar o sacrifício que Jesus fez, né? Então nós vemos que as três pessoas de Deus estão agindo em conjunto, né? Nós sabemos que Deus Pai nos ama por causa do Espírito Santo que está em nós e por causa do Espírito Santo nos revelar o sofrimento que Jesus passou na cruz por causa de nós, né? Porque Jesus não morreu porque Ele queria morrer. Jesus morreu porque Ele queria morrer por nós. Porque Ele queria salvar-nos. Porque percebeu que era a única maneira de nós sermos salvos é Ele morrer pelos nossos pecados, não é? E aí, de verdade, podemos perceber o amor de Deus que se sujeitou a isto, não é? Porque Deus fez com que seu Filho morresse por nós na cruz. Amém? E aí nós percebemos também o propósito absoluto da palavra, que é alcançar e transformar as vidas do ser humano. Nela também se encontram revelados os códigos morais para a sociedade. Retifica-se que a moral bíblica não se relativiza, pois seus valores são absolutos. Nessa compreensão, a Bíblia é a revelação de Deus e de toda a vontade à humanidade. Dessa forma, o compromisso inegociável da Igreja deve ser de fidelidade e propagação da mensagem bíblica para a salvação e libertação dos pecadores, não é? Nós conhecendo o propósito da Bíblia, nós sabendo porque que a Bíblia existe, nós como Igreja devemos de partilhar essa mensagem. Nós como Igreja, o nosso foco principal é conhecer a palavra, ensinar a palavra assim como estamos a fazer, para a palavra se espalhar. Para que as boas novas se espalhem. Assim como diz o Evangelho, né? As boas novas. Os discípulos, quando souberam que Jesus de verdade ressuscitou, né? Mesmo que eles já deviam de saber, porque Jesus havia lhes dito mais do que uma vez, mas quando eles verdadeiramente viram Jesus vivo depois da sua crucificação, o que é que eles fizeram? Quando foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a pregar por todo o mundo. Eles foram missionários em toda a Europa, toda a Ásia, toda a África do Norte daquele tempo, né? Era aquilo que eles conheciam. O mundo que eles conheciam naquele tempo, e muitas vezes nós temos essa dificuldade. Nós nem conseguimos, ou não temos muitas vezes, ou não queremos, não sei o que é que nos falta às vezes, se é motivação, se é o tempo, se é falta de conhecimento, nós não temos esse desejo nem de falar com os nossos vizinhos sobre a palavra de Deus, não? E isso é muito importante. Mas assim como nós ouvimos ontem no culto dos homens, para quem teve, não? Muitas vezes a realidade é que, se nós sermos exemplos, não? Se nós verdadeiramente vivemos uma vida cristã, nem precisamos de falar dela, porque as pessoas vão ver a diferença que está a suceder em nós. Muitas vezes é esse o problema, que nós falamos muito e fazemos pouco. Não? Nós falamos sobre aquilo que devia de fazer um cristão e quando o vizinho dá conta, nós estamos a fazer completamente o contrário daquilo que estamos sempre a pregar. Não? Por isso é que às vezes nós estamos a ser maus testemunhos nesse aspecto, não é? Mas é importante, não é? Que a Bíblia é a revelação para nós revelarmos ao mundo. Conclusão, para se chegar mesmo ao final, as Escrituras são de origem divina. Deus se deu a conhecer por meio da história, do universo, da humanidade, de Cristo e das Escrituras. A autenticidade da Bíblia é confirmada por evidências internas e externas. A palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. O teólogo António Gilberto escreveu que o autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo e o seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez vemos a Trindade unida, não é? Deus que deu a ordem de escrever o livro, o Espírito Santo que nos ajuda a perceber o livro e fala sobre Jesus, que é o dono ou a razão por qual nós estamos a falar sobre este livro, não é? Então aí nós vemos a verdadeira autoridade e autenticidade da Bíblia. Amém? A semana que vem vamos falar sobre a inspiração divina da Bíblia, né?